Então, meninas, bom dia. Vamos Bom começar nosso dia. trabalho sobre a obra aí da Luana Tolentino, Outra Educação é Possível, que a professora Janete deixou aí essa obra-prima para a gente. Eu vou começar apresentando a autora, a Luana. Vou compartilhar minha tela com vocês para vocês verem aqui o slide. Vamos ver. Estão conseguindo ver? Sim. Está sendo compartilhado? Tá. Então, tá bom. Então, meninas, essa é a Luana Aí apresenta para ficar melhor. Tolentino. Tá dando para ver? Vão me falando aí. Tá, mas você não colocou no modo apresentar. Coloquei, não. Para mim, tá no Não, modo apresentação. Para vocês, não? às vezes tá carregando ainda, vai chegar. Tá. Carregou? Deixa assim mesmo, não? Tá bom. Se tá dando para vocês ver, ler, tá bom. Mas aqui, para mim, tá no modo apresentação. Bom, a Luana Tolentino, como eu coloquei no slide, ela é belo-horizontina, ela é mestre em educação aí pela UFOP e doutoranda em educação na UFMG. Ela foi professora aí de várias escolas, né, de periferia em Belo Horizonte, da região metropolitana aí por 10 anos. As práticas pedagógicas dela partem do princípio que é preciso construir uma educação feminista, antirracista, inclusiva, comprometida com respeito, com a justiça e com a igualdade. Tolentino é uma educadora, escritora e historiadora brasileira, conhecida por sua atuação em defesa de uma educação antirracista, inclusiva e transformadora, com uma trajetória marcada pelo enfrentamento de desigualdades sociais e raciais. Ela utiliza sua experiência de vida e sua formação acadêmica para promover reflexões profundas sobre educação no Brasil e o papel dos professores na transformação social. A Luana nasceu aí em 18 de 1 de 84, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Nossa conterrânea, todo mundo é mineiro? Sim. Então tá bom. Tinha que ser mineira, né, gente? É a filha caçula do senhor Nicolau e da dona Nelita, e caçula aí de uma gêmea univitelina. Algo mais pessoal também, para não ficar tão coisa. A formação e a trajetória da Luana. A Luana é formada aí em História e também pós-graduada na área de Educação, tem experiência como professora em escolas públicas e privadas no Brasil. Ela contribui para uma perspectiva crítica e prática sobre os desafios enfrentados no sistema educacional, especialmente em relação a questões de raça, classe e gênero. Como professora e escritora, ela tem se consolidado como uma referência em debates sobre educação e racismo no Brasil, conectando a vivência dela como mulher negra e as reflexões pedagógicas. Além das obras Outra Educação é Possível, ela também tem um outro livro que se chama Sobrevivendo ao Racismo. A Luana também é destaque em participação de artigos e coletâneas voltados para a discussão da educação antirracista e para a valorização das culturas afro-brasileira e africana. Embora Outra Educação é Possível seja o livro dela mais conhecido, ela tem contribuições também na área que inclui palestras, textos publicados em revistas especializadas e espaços acadêmicos, além de artigos, jornais e blogs. A Luana é uma educadora, escritora, ativista, que se dedica como uma voz fundamental na luta aí, por uma educação transformadora. Ela reforça o poder da educação como ferramenta de emancipação e justiça social. A luta dela é um chamado para que todos nós, educadores e educadoras, se comprometam a criar espaços de aprendizado que valorizem o respeito, a representatividade, a igualdade, ajudando a construir uma sociedade mais justa e humana. E eu deixei para vocês aqui no final o Instagram dela para vocês seguirem lá, que eu já estou seguindo e achei bem bacana. Aqui tá, né, o Instagram dela para vocês seguirem.
E essas aqui são as referências dos sites que eu pesquisei sobre a Luana, caso vocês queiram ler mais a fundo. Mas aí eu dei uma resumida, porque, como falo, ela tem um currículo aí bem extenso, bem bacana. Deu para vocês compreender aí sobre a Luana? Dúvida? Mas depois, qualquer coisa, eu Não. compartilho com vocês o slide, que aí vocês ficam com a referência para pesquisar sobre ela. Tá Tranquilo? joia. Você mandar pra gente depois também. Agora tá cortando, né? Tá cortando? Tá, quando você fala. Eu acho que o vento ainda deve estar indo para você. Então, Não. Não. tá cortando? Agora sim. Tá dando eco. Tá dando eco de novo. O ventilador tá longe, gente. Eu não tô nem sentindo o vento, mas vou desligar ele, então. Peraí. Eu ia falar É o agora. seu ventilador. Ventilador atrevido, hein? Eu ia falar que para você mandar pra gente depois, porque eu não sei se as meninas viram, mas para mim não passou nenhum slide. Não? Não, Vocês não conseguiram as outras? Também não? Ficou Você viu, travado? Yasmin? Não, ô, Josi, Oi. no dia que eu fui apresentar, vamos gravar de novo. No dia que eu fui apresentar meu TCC, também aconteceu isso. Você vai ter que passar, não vai aparecer a apresentação aí, mas você vai ter que passar, você mesma tem que passar os slides aqui para poder passar para a gente, porque ficou só na capa, só a foto da Luana. Aí você mesmo vai ter que ir passando aí. Mesmo que não apareça para a gente aqui a apresentação, você vai ter que passar slide por slide. Ô, gente, mas vamos continuar, porque a Camila tá com dados. É. Depois acaba a internet dela aí a gente fica prejudicado. Ela, Ah, no se caso. vocês quiserem gravar de novo, pode, mas eu acho que ficou muito bem entendido pela sua explicação, sabe? Deu pra gente compreender sobre a história Só não dela. passou o slide, mas tudo que eu falei é o que está no slide, tá bom? Eu compartilho com vocês aí lá no WhatsApp, combinado? Quem vai falar agora, Yasmin? Sim, bom dia, gente, de novamente. Eu vou falar um pouco sobre a editora, né, do livro, que é a Masa Edições. Essa Masa Edições foi criada por Maria Mazarello Rodrigues. Ela tem 83 anos, né, nasceu em 1941 em Ponte Nova, mineira como nós, né? E ela tem um percurso intelectual e humano marcado pelo envolvimento com as questões sociais, políticas e culturais do Brasil. Então, a editora dela é marcada mesmo por essas questões, né, étnico-raciais. Então, ela testemunhou muitos acontecimentos, né, nessas últimas décadas, porque são 40 anos de editora, né, então, vários momentos que nós passamos em questão de políticas raciais, né, esses acontecimentos, a Maria Mazarello Rodrigues presenciou. Então, ela traz isso para a sua editora, né, que ela foca mesmo na literatura afro-brasileira. Ela foi fundadora também de uma editora chamada Editora Professor e da Editora Vega, nos anos 60 e nos anos 70. Aí depois ela fez um mestrado e, lá em Paris, em editoração, e fundou a Masa Editora. Agora as meninas que vai falar sobre a geral do livro. Leandra? Pode ser. Bom dia de novo, pessoal. Então, o livro da Tolentino, especificamente, eu achei muito interessante, porque ela faz a necessidade de combater o racismo, entre outros problemas, questões, né, no dia a dia que a gente vive dentro das escolas e fora. E a autora destaca muito a importância da representatividade negra no Brasil. Tanto dos professores, quanto também no material didático dela, né, que foi esse livro, esse foi um dos livros que ela
escreveu. Ela defende que os estudantes precisam reconhecer positivamente nas histórias contadas e nas figuras que ela representou durante o livro. Luana também compartilhou vivências pessoais como aluna, professora e cidadã, expondo os desafios que enfrentou devido ao racismo e desigualdades sociais. Essas experiências servem como ponto de partida para as reflexões que ela escreveu durante os relatos dela. Então, tiveram os relatos durante os capítulos do livro, né, que a gente vai falar, que foram de grandes experiências para ela, como professora, como aluna e como cidadã. Ela falou muito sobre a inclusão social, a dificuldade da educação brasileira em questões de desigualdade, racismo, até a parte da inclusão também, que é um dos capítulos que eu vou falar daqui a pouco. Então, ela conseguiu representar muito bem a sociedade que a gente vive dentro das salas de aula, algumas questões, alguns problemas do dia a dia. Então, ela abordou que as práticas pedagógicas que a gente pode estar melhorando dentro da sala de aula. Então, eu acho de grande importância ela tá fazendo os relatos dela nesse livro, que a gente conseguiu perceber as dificuldades que a gente enfrenta em sala de aula. Se algumas meninas quiserem falar. Ô, Leandra, eu queria falar que na própria introdução do livro, ela já conta uma história muito bacana, né? Isso que você falou das vivências dela, das vivências como cidadã, como professora, né? Ela cita muito a Bell Hooks, que é uma autora que a gente leu em alguns semestres. A própria Janete indicou para a gente ler, depois meu psicólogo me deu o livro da Bell Hooks, eu tenho ele aqui, e eu falei que eu vou comprar esse livro da Tolentino depois para juntar nessa coleção. Eu achei muito interessante ela contar sobre os interesses dela desde criança, de ser professora, ainda contrária à vontade da mãe dela, né? Que a mãe tinha muito receio dela sofrer com baixo salário, com preconceito, com a desvalorização do profissional, e ainda assim ela seguiu nesse caminho de ser professora e trouxe aqui, igual a professora falou, que o livro de uma sentada a gente quer ler tudo, um livro muito gostoso, porque realmente conta uma história muito leve, né? Não é uma coisa muito teórica, é algo que a gente consegue, às vezes até um anseio de nós como alunos, que é ver as coisas na prática, e aí no curso a gente frustra um pouco, porque a gente quer ver muito teoria, e sai do curso assim pensando, como que eu vou dar aula? Como que vai ser a sala de aula? E aí ela consegue mostrar um pouco disso para a gente. Eu achei muito interessante essa parte. Verdade. Uhum. Ela consegue, de uma forma muito leve, né, trazer temas que complexos de uma forma muito, muito leve, muito rica, trazer na prática para a gente. Então, quanto aluno de pedagogia, é uma bagagem que a gente adquire com a leitura desse livro sensacional, né? De pensar fora da caixinha, pensar para além só dos conteúdos da grade ali, e trazendo esses pontos que são tão importantes, né? A inclusão, essa educação antirracista, a questão do feminismo, né? Tudo isso é importantíssimo. Que leitura boa de ter sido realizada, né? Verdade. E eu não sei vocês, assim, quando eu abri para pesquisar sobre ela, geralmente eles colocam um livro para a gente ler. Eu não sei vocês têm um pensamento igual eu. Aí você fala assim, livro e tal. A gente pensa assim, é de 1900 e alguma coisa, o autor já morreu. Aí quando você vê que é algo bem contemporâneo, assim, a gente fica meio que surpreso. Eu, pelo menos, tenho essa sensação. Aí eu fiquei bem, igual vocês falam, entusiasmada de ver que ela, tipo assim, a idade dela praticamente é a minha. Eu fico assim, nossa, que legal, é bacana. É um livro bem atual, né, gente? É, bem atual. Aí, por isso que a gente... grande reflexão para a gente, né, dos desafios que a gente enfrenta no dia a dia, nas escolas, dentro da educação no geral. É bem bacana. Eu gostei muito também. Agora a gente vai... Qual que é a parte que a gente vai fazer? São os capítulos. São os capítulos, né? Que cada uma escolheu aí. Quem quer começar a falar? Então, porque eu falei um pouco da minha parte também. Vai lá, Mestre, pode ficar à vontade. Para ler, né? No início eu falei que ela já deu um panorama geral de que ia ser o livro para a gente, né? Antes de entrar nos capítulos, a gente já ficou tranquilo. Poxa vida, vai ser uma coisa bem prática, vai ser uma coisa bem lúdica, a gente vai conseguir avaliar.
né? E aí ela contou vários aspectos que ela pensa em relação a toda a teoria da, né? Você contou aí a vida dela acadêmica, contou a questão de ela tem outro livro escrito, não sabia, depois eu vou procurar para saber, porque eu não pesquisei, né? Foi para sua parte, mas ela conseguiu demonstrar para a gente como que é importante pensar nessas partes na hora de trazer para a escola, né? Eu tenho uma visão meio que, como é que eu vou dizer? Eu tinha uma visão meio que os outros, quando se fala de racismo, de feminismo, dessas questões muito polêmicas, eu tinha uma visão muito assim, dentro da escola, isso é muito militar, muito militante, o povo fica usa isso para poder fazer, provocar, para ficar causando dentro da escola, né? E ela me deu uma perspectiva real do que é isso. E a gente precisa, como professor, saber trabalhar isso, né? Se é nosso desejo estar numa sala de aula, de estar atuando como professor, eu acho que esse livro ele abriu um pouco minha cabeça em relação a isso. Depois eu vou ler ele de novo com calma, não com uma perspectiva de estudo, mas mais para me para ter com tempo mesmo para contemplar isso aqui, para ver como que funciona e às vezes buscar até outras leituras sobre isso. Ela colocou bastante a perspectiva dela, e lá para frente tem capítulos que a gente vê isso, pelo menos no capítulo que eu li, ela falou um pouco disso, da frustração, às vezes, de a técnica que vale para às vezes não funciona para outras turmas. E aí, como que a gente deve lidar com essa questão? Ela colocou isso também de uma maneira muito leve lá no capítulo, depois eu vou falar, mas ela colocou isso na introdução também. Para a gente entender que nem sempre aquilo que eu vou propor na sala de aula vai ser aceito por todos e vai ser bem aproveitado. Às vezes, o perfil daquela sala de aula não está pronto para aquela atividade, a gente vai ter que mudar a estratégia, a gente vai ter que pensar de novo para ver como que consegue atingir aqueles alunos. E, para mim, esse é o maior desafio do professor. Então, ela demonstrou aqui que ela já vai dar algumas pitadas para a gente de como melhorar a nossa técnica na sala de aula e não desistir. Outra coisa que ela também deixou bem clara é que às vezes ela também se sentiu assim para baixo, né? Sentiu que às vezes ela não estava sendo suficiente, aquele todo sonho que ela tinha desde criança com a escola, com dar aula, com tudo que ela colocou aqui no livro, às vezes foi meio que jogado para baixo porque ela se sentiu inferior, ela se sentiu incapaz de fazer aquilo funcionar. Então, assim, trouxe para nós a nossa realidade, né? Porque às vezes a gente também se sente assim. Então, foi muito importante, achei muito legal essa explanação que ela fez no início aqui. E foi muito gostoso saber que a gente ia encontrar depois nas páginas do livro coisas tranquilas, que eu não ia precisar ficar tentando entender, né? Porque não foi tão técnico, foi uma vivência mesmo. Foi muito gostoso. Esse livro é muito interessante. Tem uma parte também, meninas, vai estar na referência que eu coloquei, que é uma entrevista dela falando sobre ela mesmo. Ela fala que aos 10 anos ela conseguiu alfabetizar uma criança também, é bem bacana. Ou seja, querendo ou não, ela estava ali no caminho já da pedagogia, bem bacana. Gosto de colocar também tudo aqui no vídeo, nosso vídeo vai durar a manhã inteira e a professora não vai conseguir nem assistir, de tão extenso que vai ficar, que é bem bacana mesmo. Camila, agora? Ou querem passar para a parte dos capítulos agora? Yasmin, quem vai começar? Posso começar, se vocês quiserem. Pode ir lá, Camila, vai lá. E aí, meio que complementando a Messi, antes de entrar nos capítulos, sabe? Eu fiquei refletindo quanto ela é necessária, Luana, no sentido das práticas que ela traz. Para a gente poder pensar, porque para além da militância, ela traz temas de uma relevância que, assim, do momento, ela tem uma sensibilidade, pegar algo da atualidade e levar isso para os alunos. Por exemplo, eu me dei conta disso depois que eu escolhi os 2 capítulos para poder falar. Eu escolhi um capítulo para citar que chama A Meditação Salve e Cura, que num primeiro instante achei interessante por ser algo da atualidade, onde ela fala sobre o resgate de uns garotos lá na Tailândia, que eles ficaram perdidos, né? E eles foram salvos também
através da meditação, porque eles ficaram 18 dias isolados e aí meditaram, e o quanto isso foi bom. Então ela pega uma notícia ali, daquele momento, contemporânea, e leva isso para a realidade dos alunos. Então, de uma forma assim, construindo com eles a importância da meditação, ela começa a treinar com eles em sala de aula, e aí ela cita que a meta é alcançar 10 minutos, mas que e eles iniciaram com 3 minutos apenas, eles já estão, né, avançando para essa meta, e o quanto essa prática mudou para além do comportamento deles em sala de aula. Teve relatos das crianças falando o quanto isso melhorou a relação conflituosa com a família, por exemplo. Né? Então, acho que a gente, enquanto futuros educadores, a gente tem que ter essa perspectiva de trabalhar as regulações emocionais também e para além mesmo do conteúdo, porque isso faz toda a diferença. Eu percebi isso através desse capítulo onde ela cita. Né? E eu, no primeiro momento eu pensei que eu tivesse escolhido por minha prática, né? Por ser psicóloga, então eu entendo a importância da respiração, dessa questão nos comportamentos, mas depois eu vi que, gente, é para além disso, né? É no sentido de ter admirado o quanto essa sensibilidade, pegar algo contemporâneo e levar para a sala de aula faz a diferença na vida dos alunos, né? E um outro capítulo que eu gostaria de citar que é intitulado Lugar de Mulher é Onde Ela Quiser. Me marcou muito. Eu acho que nós, enquanto mulheres, acho que a gente vive isso de certa forma, né, nos nossos dias a dias, por mais que às vezes meio que sutil, mas a gente sente às vezes esses tipos de fala, do que a mulher tem que fazer, de onde ela tem que estar, e é isso, né? É onde a gente quiser. E aí ela vai relatar que ela usa a Revolução Industrial, que é uma visão muito eurocêntrica da história que ela vai falar. Ela pega esse tema da Revolução Industrial para trazer sobre uma perspectiva, uma visão feminina. E o quanto isso foi gerando debates acalorados, inclusive na sala de aula, né, com os alunos dela, onde esses alunos, alguns questionaram, tipo, mas tem que tratar bem a mulher mesmo, porque elas que fazem tudo em casa. E aí uma outra colocou assim, não, mas espera aí, a gente pode estar onde a gente quiser, não é só dentro de casa, né? Então, ele estava com uma visão limitada, que tinha que ser bem tratado, por quê? Porque a gente ficava naquele lugar só do cuidado, né, maternal, né, dona de casa. E a outra foi lá e questionou, e aí isso foi gerando um debate muito grande, perpassando, inclusive, para o debate sobre o estupro, né, onde a mulher ali é considerada culpada pela roupa que ela está usando e devido a isso ela ser violada, né? Então, nem o direito de usar uma roupa a gente tem, né, que a gente quer, né? Então, isso foi muito citado nesse capítulo, onde ela inclusive fala que ela teve que ser bem assertiva ali no momento nessa discussão, porque geraram falas de um cunho muito machista, né, dentro da sala, mas essa perspectiva que a discussão foi trazendo foi desembolando para ela terminar essa discussão com aquela sensação de que a esperança existe, né, de que algumas falas que foram levadas de alguns alunos e a discussão que isso foi gerando era de que uma construção onde a mulher é respeitada é possível ser feita. E isso vai passar pelo debate, né, dessa educação antirracista, essa educação voltada para o feminino, e aí a gente vai conseguir esse processo. Então, acho que eu acabei escolhendo, de todos os capítulos interessantíssimos que tem esses dois, por dizer um pouco da minha realidade, né, tanto da meditação quanto da questão do feminino. Então, achei muito pertinente a escolha desses dois para trazer hoje para essa discussão. Brilhou, pode falar mais se você quiser. Não, mas eu acho que assim, é isso, bacana, né? Muito bom, Camila. É uma leitura que se a gente deixar, que nem vocês falaram, nós vamos ficar discutindo aqui amanhã inteira. Não vai conseguir escutar. É muito bom, muito rico. Yasmin, vai ser você agora? Sim. Né, gente, reiterando o que vocês falaram, é um livro muito bacana e eu me identifiquei muito, né, com a história mesmo da Luana. E dentre vários capítulos, mas foi difícil de escolher, eu escolhi um chamado Rap da Felicidade.
porque fala, a professora Luana traz a importância do mês de novembro, né, para o movimento negro. Novembro, né, gente, a gente tem essa discussão, agora nós temos o feriado, né, do dia 20 de novembro, né, da consciência negra, então é um mês importante. É lógico que a gente tem que discutir isso todos os meses, mas é um mês mesmo que ficou marcado com essa história. A professora usou este mês, né, denominado Novembro Negro, para trabalhar, né, com seus alunos, né, do ensino fundamental sobre o racismo e seus impactos. Então, ela utilizou uma música chamada Rap da Felicidade. Não sei se vocês já escutaram. Assim, né, eu li, só quando eu tinha raciocinado a música que era. Eu joguei lá no Google e descobri, né, não sei se vocês já escutaram. Eu só quero ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Então, assim, eu achei muito bacana porque ela pegou uma música que eu já escutei muito na minha adolescência, mas eu nunca tinha percebido o que essa letra dizia, né? Então, muitos alunos ali se identificaram com a história por serem pretos e favelados, né? Serem sujeitos que estão à margem mesmo, né, do governo e como são vistos, né, pela sociedade e pelo governo mesmo, gente, que infelizmente estamos à margem, né, disso. Então, eu achei muito bacana ela utilizar coisas atuais, músicas, né, que a gente pode usar música, a gente pode usar diversas coisas mesmo para trazer esse aprendizado para as crianças. Então, com essa música houve uma discussão muito grande, né, uma aluna mesmo disse por que nós, né, nós somos favelados, nós não somos respeitados, né, qual que é a diferença que nós temos, né, de um para o outro. Então, eu achei muito, muito, muito bacana mesmo esse capítulo, eu quis trazer para vocês. E no final, a professora Luana fez um vídeo, uma apresentação, para as crianças mesmo cantarem essa música. Então, eles ensaiaram, se empenharam muito, né? Tem gente que comprou até roupa nova para participar. Então, tipo assim, eles se interessaram mesmo. Ela trouxe um tema que fez com que eles quisessem participar. E isso é muito importante, né, gente? A gente tem que utilizar abordagens pedagógicas que tragam o interesse do aluno, né? Não adianta a gente trabalhar de uma forma que ele não queira participar. Então, isso eu achei muito bacana e atual. Então, eu acho muito, muito, muito importante a gente trabalhar temáticas atuais, mas que contam a história lá de anos e anos atrás, né? Da nossa luta aí contra o racismo, né? E eu achei muito bacana mesmo sobre o mês de novembro. E eu vou aproveitar e já vou falar do próximo capítulo, que tem um pouquinho a ver também, né, com essa história. Chama Professora, quando eu crescer, quero ser Carolina Maria de Jesus. A professora, Luana, trouxe uma discussão para a sala de aula, citou alguns autores e pediu para que as crianças escolhessem para poder pesquisar. E quando elas pesquisaram, a maioria se assustou por ver que os autores eram negros. Por exemplo, Machado de Assis, né? Muita gente não sabe que Machado de Assis era negro, e ele muitas vezes foi representado como autor branco, e na verdade, né, não é. Então, a Luana trouxe, ao meu ponto de vista, uma discussão muito boa em questão da gente saber que existiram autores negros, pensadores negros que fizeram história na literatura, né, gente, do Brasil. Então, eu acho isso maravilhoso. E uma das autoras citadas nesse capítulo foi a Carolina Maria de Jesus, né, que foi uma autora também negra, que escreveu livros maravilhosos. E tem uma aluna também, como no outro capítulo, se identificou e disse que queria ser como a Carolina Maria, porque ela se identificou com a história dela. Ambas eram faveladas, né? A Carolina Maria já foi presa e os pais dessa aluna estavam presos. Então, ela ali, neste capítulo, nessa história, essa aluna pôde perceber que, mesmo que a trajetória dela esteja sendo tão difícil, ela pode ser alguém no futuro, né? Ela pode ser uma autora de sucesso, ela pode ser quem ela quiser. Então, é muito bom ter essa representatividade, gente, a gente saber
que teve pessoas que fizeram diferenças, né, na sociedade, para a nossa história mesmo, que são negras. Né? Eu falo por experiência própria minha, eu quero também vencer e ser um exemplo, né, para a minha geração que vai ficar aí, para saber que nós não somos piores nem melhores, né, não somos iguais a todos, e a gente pode sim fazer história. E é isso, eu me identifiquei muito com esses 2 capítulos, né, acho que a Luana trouxe, eu acho que ela é muito sensível e humana, né, trouxe isso para a sala de aula e mostrou para os seus alunos que existem pessoas negras, né, que fizeram história e que elas também podem fazer no futuro. Prontinho. Tudo bem, Yasmin. Quem vai querer falar agora? Leandra? Então é o do final, né, Leandra? Eu tô no meio, né? O seu é o do final. Você tá no meio? O seu, Mércia? Oi? Leandro estava falando, o microfone dela tá fechado. Ah, Leandra, o seu tá fechado. Pronto. Seu capítulo é mais do final, né? Que você quer falar mais no final. O seu é o Pode ser. final, né? Então, deixa eu falar, que eu tô no meio. Pode ir lá. O capítulo que eu escolhi foi Leonardo da Vinci, Michelangelo, Donatello e a arte do Vale do Jequitinhonha. E achei, assim, interessantíssimo, porque Leonardo da Vinci, Michelangelo, Donatello são obras que os professores nos apresentam e a gente visualiza, a gente entende, mas ela colocou de uma forma que eles trouxeram para a realidade deles. Ela falou da arte do Vale do Jequitinhonha. E aí, no momento em que ela colocou esse a mais, né, nessas obras de arte que eram do local onde ela estava inserida, alguém levantou a mão, eu sou de lá. Aí o outro veio e falou, ela contou um pouco da história, né, e os alunos começaram a se identificar com o que ela estava falando. E me veio à memória até o que a professora tem feito com a gente, né? Ela colocou esse livro e ela já colocou outros livros. Eu lembro que a gente já leu Paulo Freire uma vez, numa matéria dela. Teve o livro da Bel que a gente leu também, que eu amei. Então, ela colocou a gente no local como participante daquilo ali. Né? Não existia só a obra do Leonardo da Vinci lá e nós aqui. Ela trouxe a arte do Vale do Jequitinhonha para representar para os alunos algo que estava muito próximo deles. Então, eles se sentiram pertencentes daquele processo e transformaram aquela aula num sucesso, porque eles conseguiram compreender, a partir da vivência deles, o que a professora estava tentando demonstrar em relação à arte, como que a arte é importante, como que a arte representa, né, a história de um povo, como a arte representa as épocas que eles viveram, como é importante estudar essa história. Ela conseguiu transferir isso tudo só dentro dessa perspectiva, dessa proposta de atividade, que ela colocou algo que fosse próximo da realidade dos alunos. Então, isso já, para mim, já valeu o livro todo, porque a gente sempre ouve isso aí na teoria, né? Todo o nosso curso, eu não sei se vocês percebem isso, mas em todo o nosso curso nós vivemos isso, que a perspectiva, a proposta da escola é trazer o aluno para o centro, é ele ser parte do processo, é ele construir o aprendizado. A gente ouviu isso o tempo todo e ficava pensando, como que eu vou fazer isso em sala de aula? Então, ela mostrou isso para a gente. Então, para mim, já valeu o livro todo. No outro capítulo que eu escolhi, que foi o funk cordélico, foi o contrário. No início, ela começou a demonstrar para a gente como que foi frustrante para ela não conseguir fazer com que a sala se envolvesse com a atividade. Então, ela relatou que uma sala do 9º ano, que ela não conseguia atrair a atenção dos alunos. Ela começou a falar sobre a exclusão da população nordestina e colocou o filme O Alto da Compadecida. Quando ela colocou o filme, o pessoal ficou conversando, ninguém prestou atenção na sala e ela foi embora acabada. Ela se sentiu assim, incapaz, né? Eu vi que ela colocou que uma tortura para ela dar aula, porque ela achava que ela não ia conseguir levar aquelas pessoas para participar.
E aí ela começou a falar sobre o. Eu vou colar aqui, tá, gente? Que eu esqueço. Ela foi falar do cangaço. Ela foi falar do cangaço e aí ela trouxe o cordel para a sala de aula. O que os alunos fizeram? Ela dividiu grupos e fez com que eles fizessem cordel. E aí, um grupo de alunos transformou o cordel num funk, que era a realidade da comunidade deles. E ela batizou de funk cordélico. Isso mudou toda a perspectiva da aula dela, acendeu nos alunos a vontade de participar, colocou eles como construtores junto com ela de processos, as perspectivas mudaram, as propostas da escola, da aula dela foram totalmente proveitosas e ela transformou aquela sala no momento em que ela conseguiu encontrar. Ela falou: eu tive que persistir, eu tive que resistir, eu precisava fazer aquela turma participar. E a partir do momento que ela conseguiu que os alunos fizessem esse funk cordélico, mudou toda a perspectiva e o ano dela fluiu. Então, assim, é muito interessante como ela conseguiu virar esse jogo e como que foi importante ela não desistir, né? E nós ficamos aqui na nossa prática pedagógica pensando como que a gente vai fazer e muitas vezes a gente não segue na profissão, é uma profissão que é muito desvalorizada, mas ela não se deixou bater por isso, apesar de ter ficado triste, chateada, torturada, igual ela usou aqui a palavra para poder fazer as aulas, né? Ela não desistiu e ela conseguiu mudar essa perspectiva dos alunos, e isso é muito motivador para a gente, porque em muitos momentos vamos encontrar situações mais ou menos parecidas aqui, né? Para a gente realmente não desistir. Nós que estamos aqui até agora, né, gente? Terminando o curso, não desistimos. Vamos ter que ter essa força também para não desistir de dar aula, porque o negócio não é fácil. Mas eu fiquei muito impressionada com a força dela, a garra, a determinação de continuar, e como que foi importante ela continuar, e como que foi importante ela trazer isso para nós. O que ficou para mim nesse capítulo aqui é que a gente precisa ter mesmo essa força, essa persistência, para a gente conseguir que a nossa prática seja transformadora mesmo, né? Nós não somos só mais um professor que passou pelos alunos, a gente tem que deixar nossa marca. Eu acho que é importante isso, para mudar essa perspectiva, essa visão da educação, que é uma. Todo mundo fala, né, que a educação é muito ruim, a educação é muito fraca, os alunos não têm incentivo para estudar, para a gente mudar realmente essa visão. Se a gente quer ser um profissional diferenciado, eu acho que a Luana, ela colocou bem para a gente isso. Com certeza. Quando a gente começa a pensar por esse lado aí de que não é fácil, dá vontade de desistir, né? Mas vamos que vamos. Meninas, eu vou tentar compartilhar com vocês de novo a tela e vocês me falam se vai aparecer. Fala, tá bom? Apareceu? Apareceu? Agora deu. Agora deu? Então, os capítulos que eu escolhi foi o capítulo A Chimamanda é Linda e Feminista, que está na página 45. Bom, quando eu vi a Chimamanda, eu lembrei de uma atividade que a gente tinha feito na unidade 1, que a professora colocou lá um livro da Chimamanda para a gente ver. Um livro, não, um vídeo. Eu não sei se vocês lembram, mas o vídeo está no YouTube, se chama O Perigo de uma História Única. Se vocês não viram, depois vejam que é muito bom também. E nesse capítulo, a Tolentino, né, utiliza a figura da... A Oi? gente já viu esse vídeo em outra época também. Fora em outra aula? Em outra... A gente já viu esse vídeo. Eu não lembro. Eu lembro, você acredita que eu lembro dele, tipo assim, me marcou agora, né, nessa de étnico-raciais. Então, a Chimamanda aí é uma figura, né, de grande importância na representatividade, na literatura e nos conteúdos educacionais. Ela é nigeriana e é vista como uma referência importante na construção de uma educação antirracista e que valoriza aí outras vozes além das tradicionais. No capítulo, a Tolentino sugere que a inclusão de autores como a Chimamanda nas leituras escolares ajuda a combater a invisibilidade dos povos e culturas não europeus, promovendo a inclusão
E diversidade na sala de aula. É uma prática pedagógica sugerida pelo Tolentino, que é focada no empoderamento de estudantes, especialmente negros, ao mostrar que suas culturas e histórias merecem ser reconhecidas e respeitadas. Além disso, a Eluana enfatiza a importância de proporcionar aos alunos uma visão crítica das narrativas que dominam o currículo escolar, desafiando o modelo eurocêntrico. Esse aí foi o capítulo que eu escolhi, que é Chimamanda é linda e feminista, porque quando eu vi, eu lembrei aí do vídeo, né, da Chimamanda Adichie, por isso que me chamou mais atenção, e eu gostei também. E todo dia é dia de índio, que é da página 49 também, porque eu gostei muito de fazer atividade da unidade 3, que teve o texto da Célia Chacriaba. Então, também foi um sobre os povos indígenas e eu gostei também muito. Aí eu falei, eu quero esse também. E nesse capítulo, a Tolentino critica a forma como os povos indígenas hoje em dia são frequentemente representados na escola. O Dia do Índio, por exemplo, é muitas vezes abordado de maneira estereotipada, com uma visão bem romantizada e desatualizada da cultura indígena. A autora propõe que a escola deve ir além desses estereótipos e educar os estudantes sobre as realidades contemporâneas das populações indígenas, suas lutas e contribuições para a sociedade. A Luana sugere que, ao incluir os temas sobre os povos indígenas na aula, a educação pode contribuir para a construção de uma consciência crítica sobre os direitos territoriais, as políticas públicas voltadas para os povos indígenas e as formas de resistência cultural que ainda hoje são fundamentais para a preservação dessas comunidades. Aí, né, a professora Janete questiona como os capítulos podem auxiliar na prática das relações étnico-raciais na escola. Ambos capítulos oferecem orientações valiosas para a implementação de práticas pedagógicas voltadas para as relações étnico-raciais, sugerem maneiras aí como as ideias de Tolentinos podem ser aplicadas. A ampliação da representatividade. Ao incluir os autores e temas que abordem as culturas africanas, indígenas e outras minorias, a escola pode se tornar um espaço de aprendizado mais inclusivo e reflexivo. A representatividade na literatura e nos materiais pedagógicos é fundamental para que os estudantes reconheçam e se sintam parte da história. Para a desconstrução de estereótipos, ao revisar como as populações indígenas e negras são abordadas, as escolas podem ajudar a desfazer os estereótipos prejudiciais que perpetuem a ideia de inferioridade e invisibilidade dessas comunidades. Discutindo a atualidade dos povos indígenas e a diversidade da cultura negra, os educadores ajudam a combater a visão antiquada e limitante dessas populações, na promoção de um ensino crítico e transformador, destacando a necessidade de promover um ensino que incentive os estudantes a refletirem criticamente sobre o racismo estrutural e a importância da diversidade, adotando aí práticas pedagógicas que desafiam o status quo, ao invés de reforçá-lo, ajudar a formar cidadãos mais conscientes e engajados na luta por uma igualdade racial. Bom, sobre a conclusão aí desses dois capítulos, a Tolentino aí nos dois capítulos busca não só informar, mas inspirar nós, como futuras professoras e todos os professores, a adotarem práticas transformadoras que conectem os estudantes às suas próprias histórias e identidade, propondo um convite a repensar como educadores podem construir um espaço escolar verdadeiramente inclusivo e emancipador, respeitando a pluralidade de vivências e saberes. É a decolonialidade aí que a professora, né, veio falando para a gente a matéria inteira, que eu creio que, como fala, uma hora vamos chegar lá, meninos. Não podemos desistir. Verdade. Opa, vou ter que deixar a câmera desligada aqui, meninas. Mas eu escolhi dois capítulos que interligam-se um com o outro. O primeiro foi Clara e a oportunidade de enxergar mais e melhor. Nesse capítulo,
A Clara é uma aluna do 8º ano, a aluna da Luana, né? E durante as aulas, a professora observou que a Luana tinha dificuldade de enxergar, que sempre tinha uma colega ali que estava ajudando, que ajudava ela. Então ela percebeu que essa amiga que ajudava, essa aluna Clara, ela tinha dificuldade de enxergar, ela tinha uma doença rara nos olhos, e essa amiga ajudava ela. E ao conversar com essa aluna, ela percebeu a dificuldade que ela tinha dentro das matérias, porque por mais inteligente que ela era, ela tinha dificuldade visual, né, para poder enxergar, para poder fazer as atividades conforme precisava. Então, a Luana chegou a conversar com a coordenação para poder fazer atividades na qual poderia auxiliar essa aluna Clara a entender melhor as matérias, a conseguir participar mais das aulas, né? Ter uma aula mais inclusiva. Então, a partir disso, a Luana criou vários métodos dentro da sala de aula para que a Clara pudesse entender melhor, né? Ter uma didática mais inclusiva dentro da sala de aula. Aí, com isso, ela criou atividades com letras maiores, dando a oportunidade dessa aluna a compreender melhor as matérias, né? Compreender melhor o que a Luana dava em sala de aula. Então, eles conseguiram abordar formas diferentes de ajudar elas através de atividades, né? Com formas de adaptação de aulas orais. Oi, gente, meu neném tá chorando aqui, não me preocupa, não. Tá um som gostoso. Tá um som gostoso. Esse capítulo aqui... Eu devia deixar a gente ver o Isaac, né? Isso sim. Daqui a pouco eu mostro ele aí, que tá meio enjoadinho agora. Meu Deus. Mas nesse capítulo a gente percebe o quanto a inclusão é importante para... dentro da sala de aula, né, poder incluir os alunos que têm alguma dificuldade, alguma necessidade, alguma dificuldade dentro da sala. E nós, como professores, a gente deve observar isso nos alunos. Se a criança tem alguma dificuldade, seja ela física ou intelectual, a gente tem que estar mostrando ali que a gente também, que eles também podem ter uma educação de qualidade. E dentro desse mesmo capítulo, ela mostrou diferentes alternativas que pudessem ajudar ela, que pudessem auxiliar ela nesse problema que ela tinha. E, consequentemente, o próximo capítulo também vai falar da Clara, só que vai falar também da Malala Yousafzai. Eu não sei falar o sobrenome dela direito, mas todo mundo se conhece, né? Malala é uma paquistanesa de 17 anos que foi baleada pelos Paquistão por poder... ela queria que as mulheres tivessem o direito de estudar. Então, a Luana fala sobre ela dentro da sala de aula e mostra como as mulheres em outros países não têm o mesmo direito que a gente tem aqui no Brasil. A mesma liberdade de estudo, liberdade de ir e vir. E a Clara se identificou muito com a Malala nesse capítulo, identificou a força, a perseverança que ela teve em poder pegar uma educação, ofertar uma educação para as outras mulheres, tentar lutar por esse direito, que é um direito que todo mundo deveria ter em qualquer lugar do mundo, né? Então, ela fala que surgiu uma discussão em sala de aula do direito das mulheres em diferentes lugares do mundo, que lá no Paquistão elas não têm direito ao estudo, mas aqui no Brasil a gente tem outras dificuldades que nós mulheres enfrentamos, que às vezes o ir e vir nosso é liberdade, mas a gente tem que ter cuidado, porque é sobre violência, tantos outros aspectos que nós mulheres aqui também enfrentamos no nosso país. Então, surgiu essa discussão em sala de aula, em que os alunos falavam, né, que às vezes contavam casos, que às vezes tinha uma menina que foi morta pelo namorado, outra que eles tentaram matar por diversos outros motivos. Então, diferente do Paquistão, nós mulheres também temos dificuldades aqui no Brasil. Então, aí foi surgindo diversos questionamentos, né, dentro desse capítulo, por mais curtinho que ele fosse, mas nós mulheres temos que ter o direito
A gente tem que ter aquela sensação de estar protegida aqui no nosso país. Então, ela quis trazer essa discussão também dentro desse capítulo. E uma frase que a Malala mesmo ela deixou, a Luana deixou escrita, né? Que foi um livro, uma caneta, uma criança e um professor pode mudar o mundo. Então, a gente, como professor, se a gente souber aquilo que a gente está fazendo, a gente consegue mudar o mundo. Ou talvez não seja o mundo todo, mas o mundo daquela criança, através da educação. Então, eu acho que o livro dela, o livro da Luana em si, traz muitos questionamentos para a gente mesmo, né? Muitas reflexões, vários relatos que ela coloca durante o livro, a gente consegue se auto-identificar com ela, com os relatos, com as experiências, com vários aspectos, né? Então, eu acho que esse livro foi muito importante para a gente finalizar o nosso curso, né? Finalizar o nosso último trabalho. E eu acho que foi isso. Com a chave de ouro, né? Tipo assim, bem bacana. Professora Janete, mais uma vez, brilhou. Meninas, Leandra, finalizou? Então, tá bom. Deixa eu só tentar mostrar a vocês aqui, rapidão, se vai aparecer. Agora apareceu o slide ou não? Ainda não. Por enquanto, não. Então, espera aí, que eu vou tentar de novo. Agora vai. Apareceu? Apareceu. Agora sim, né? Pois é, essa aí é a Luana. Se alguém ainda não tivesse visto alguma foto dela, que foi o que eu falei sobre ela, né? Aquela hora, no começo. Ô, Mércia, esse aqui, ó, é o outro livro dela, tá vendo? O da capa amarela, que é Sobrevivendo ao Racismo e Outra Educação é Possível. O que a gente leu aí. Tá dando para vocês ver a tela compartilhada? Sim. Tá bom. Que foi. E aqui, ó, que eu deixei o Instagram, tá conseguindo visualizar? Estão? Sim. Pois é. Aí o Instagram dela para vocês seguirem. E as referências também. Aí eu compartilho com vocês no grupo para como é que fala? Para vocês terem aí as referências. Bom, meninas, eu acho que por hora, né? É só, foi bem enriquecedor. Eu acho que a gente gastou um prazo maior. Olha quem tá aí, gente. Olha que coisa mais linda, Exato. mestre. Oh, meu Deus. Fala assim, ô Ai, mamãe, eu já quero fazer. Não, como ele já tá enorme. um calor desse, tadinho. Oh, meu Deus. Fala assim, vocês estão pegando minha mãe. A Camila, né, meninas? Como vocês viram, a conexão dela caiu. A professora Janete aí falar para ela que a Camila saiu porque a internet dela acabou. Ela estava usando os dados móveis, mas ela participou com a gente aí o tempo todo. Quero agradecer aí a parceria mais uma vez, né? E agradecer a professora por ter apresentado essa obra-prima para a gente, ter apresentado a Luana, as obras dela, e que é muito incentivador. Alguém quer falar alguma coisa? Verdade, gente, um livro maravilhoso, né? Igual você falou, Jus, no início a gente olha assim, nossa, mais um livro para ler, mas esse, nossa, deu prazer, viu? E eu vou comprar para eu poder ler Esse livro foi direitinho. muito bom mesmo. Muito Foi uma bom, tá? surpresa, acho que para todo mundo, né? Esse aí é para toda vez que a gente estiver lá desanimada, a gente pegar ele e falar assim, não, eu não posso desistir. Né? Toda vez que a gente estiver lá em sala de aula, procurando práticas para poder aplicar com as crianças, a gente vai lá olhar no manual da Luana, para poder a gente ficar bem incentivadas. Então, por mim, a gente pode finalizar. Por mim, tá tranquilo. Foi bem enriquecedor aí. Espero que vocês tenham gostado também. Pode parar a gravação, então, né? Tranquilo. Ó.